minutos e a Justiça Eleitoral acerta os últimos detalhes para a eleição. No domingo, mais de 390 mil londrinenses terão um encontro com a democracia, momento de escolher quem irá representar a população na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, senador, governador do estado e na presidência da República. A Justiça Eleitoral em Londrina corre contra o tempo para deixar todos os locais de votação da cidade prontos para os eleitores e trabalhadores. Bom, e para falar sobre esse assunto e também tirar dúvidas aqui sobre o pleito, nós estamos recebendo aqui no estúdio o juiz eleitoral Maurício Boer, que é responsável pela 41ª Sessão Eleitoral de Londrina e também responsável por Tamarana. Doutor Maurício, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco para a gente poder conversar um pouco sobre essas eleições. Eu que agradeço o convite, Cláudia, Vinícius, uma satisfação poder Raquel. aqui. Desculpe, Raquel, prestar esses esclarecimentos para os nossos eleitores. Bom, primeiramente, tudo finalizado, é só realizar o transporte das urnas ou ainda a gente tem muito trabalho pela frente? Não, hoje nós estamos no Fórum Eleitoral organizando as urnas, conforme os trajetos que elas vão ter, organizando, separando, colocando-as nos pallets, e hoje mesmo nós já vamos carregar 10 caminhões com as urnas, aquelas dos distritos de Tamarana, dos locais que são um pouco mais afastados aqui da região central da cidade. Então amanhã, sábado, 6 da manhã, esses 10 caminhões já devem sair e em seguida chegam outros 20 que serão carregados com as demais urnas que em seguida também já serão transportadas para os seus os colégios, os locais onde elas ficarão. Doutor, esse ano nós temos uma novidade, foram contratados seguranças para o Fórum Eleitoral. Existe uma preocupação grande não só com a segurança do Fórum, mas com a segurança de todas as sessões eleitorais, né? Não só das pessoas que vão trabalhar, mas também dos eleitores. Foi até o motivo de uma enquete nossa que está no YouTube. Aliás, se você quiser acompanhar o nosso programa com imagens, o Dr. Maurício Boer está no estúdio aqui com a gente, dá para você acompanhar também através do nosso canal no YouTube, é só acessar Jovem Pan Grupo RIC. Sobre segurança, doutor, existe uma preocupação e, ao mesmo tempo, vocês acreditam que será uma eleição tranquila? E é até bom a gente acrescentar que a gente estava falando agora há pouco desse transporte, de levar, já vai adiantando. Muita gente se manifestou durante a semana no chat, né? Perguntando exatamente isso. Mas elas vão ficar sozinhas, essas urnas lá? Como é que é isso? Não é perigoso, né? Até para a gente esclarecer como é que tudo isso funciona. Isso sempre está sendo feito como sempre foi feito. Numa reunião que tivemos há 2 semanas, com a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, o delegado da Polícia Civil, o coronel responsável pela Guarda Municipal e a Polícia Militar, nós conversamos exatamente dessa questão da segurança não só das urnas, mas também de todos que vão votar no dia da eleição, no domingo. E então nós já pedimos para que a partir daquela reunião, do final de semana que seguiu aquela reunião, que a Polícia Militar, que a Guarda Municipal intensificasse o patrulhamento, as rondas no Fórum Eleitoral e também a partir do sábado dos locais de votação, dos colégios que recebem essas urnas. Todos receberam a relação dos colégios, dos locais onde haverá votação, onde as urnas ficarão a partir de sábado, e foi realçado, foi sublinhado aqueles locais, aqueles bairros que têm um histórico de serem um pouco mais violentos, de gerarem uma preocupação maior com relação à segurança. Então, o patrulhamento vai ser intensivo nesses locais, todos. Então não há por que preocupar, vai ter toda a segurança, vai estar tranquilo. Vai estar tranquilo. Para essa eleição está havendo uma preocupação maior, né? Sim, nós estamos tendo uma preocupação maior. Isso foi conversado também aqui com todas essas forças de segurança que eu mencionei. E todos também estão muito sensíveis a essa situação. A Guarda Municipal e a Polícia Militar que farão o patrulhamento ostensivo desses locais estão muito sensíveis a isso e cientes dessa responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre os eleitores, né? Cresceu o número de idosos, a gente teve crescimento também de jovens. Como é que está o cenário dessa eleição, da participação, né? Nós tivemos o eleitorado em Londrina, da eleição passada de 2020 para cá, cresceu em torno de 5% no geral.
Nós tivemos também muitos jovens, mais de 13 mil eleitores jovens que se alistaram. E o eleitorado em Londrina e Itamarana, é um eleitorado muito consciente do seu papel na escolha dos seus representantes. Uhum. Acho que um dado que espelha bem isso é o número de mesários voluntários que nós temos. Supera 90%. Na minha zona eleitoral, a 41ª, é um pouco superior a 93%. Nas demais zonas oscila nesse intervalo, fica sempre acima de 90% e abaixo de 95%. No estado, nós temos em média 50% de mesários voluntários. E Londrina, mais de 90%. E o nosso trabalho ali na Justiça Eleitoral é caminharmos para chegarmos a 100% de mesários voluntários. E isso, para mim, demonstra a preocupação do londrinense, do tamaranense com a eleição, com a democracia. Doutor, falando agora sobre questão de campanha regular, de santinhos, derramamento de santinhos, boca de urna, as pessoas já têm até uma certa afinidade com o aplicativo, né, para fazer denúncia. Muitas pessoas começaram a denunciar utilizando o Pardal. A gente tem mais de um mecanismo e acredito que até cria até uma segurança para a pessoa denunciar, porque tem um certo sigilo, né? Você não precisa entrar em contato, você já faz a denúncia através do aplicativo. Mas o que a gente pode diferenciar de, por exemplo, é algo urgente ou é algo que eu posso, no domingo, jogar no aplicativo? Por exemplo, você chega na tua sessão, tá cheio de santinho jogado no chão. Eu pego o telefone e ligo para a polícia ou tiro uma foto e põe no Pardal? Ligo pro fórum. Ligo pro fórum. Ou tem uma pessoa lá com uma bandeira gritando, isso é diferente. O que a gente pode, não sei se a gente pode classificar assim, mas assim, algo mais grave, não é? Mais urgente, ou algo que eu posso colocar pelo aplicativo mesmo, que é por ali o caminho? Uhum. Nós já estamos preparando tudo para minimizar esses problemas. Claro, vamos tê-los. Mas, por exemplo, a questão do derrame de santinhos, né? É um crime eleitoral. Nessa reunião que nós tivemos com as forças de segurança, nós já deixamos bem claro, orientamos a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que vai patrulhar esses locais de votação, ali todas as imediações, e já os orientamos. Se flagrarem alguém fazendo esse derrame de santinhos, é autuação em flagrante na hora. Caso não ocorra a autuação em flagrante, mas na manhã, 6 da manhã, chega o secretário de prédio lá no local de votação e ele vê lá os santinhos espalhados, ele já está orientado a recolhê-los, limpar o local para que, a partir das 8 horas, quando os eleitores cheguem para votar, nós não tenhamos esse material espalhado por lá. Todo local de votação vai contar com polícia militar, com guarda municipal, ali a 100 metros ali, de distância lá das sessões eleitorais, mas que estarão atentos a toda a movimentação. Isso foi conversado com eles também na reunião. Então, aquela propaganda, desculpe, não é propaganda, aquela manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da eleição permanece. Então, aquele eleitor que quiser sair de casa com a camiseta do partido, do candidato, ou com bota, ou com um adesivo na camisa, isso é permitido. O que ele não pode é aglomerar-se a outros eleitores também com a mesma camiseta, o mesmo adesivo. Se isso ocorrer, já temos a orientação de haver a dissipação, de se espalhar essas E esse é um pessoas. detalhe importante, viu, doutor? Porque assim, as pessoas podem falar, então eu posso ir de camiseta, então vamos lá, vamos fazer uma caravana e ficar na frente lá, a gente fica quietinho, não é bem assim. Não manifestação individual. E né? silenciosa. Exatamente, individual e silenciosa para que os demais eleitores não se sintam constrangidos, não se sintam coagidos com essa manifestação. Por isso que elas têm que ser individual e silenciosa, para não influenciar, não intimidar outros eleitores. E é até bom a gente destacar o seguinte: em que casos é passível de ser preso? Por exemplo, a pessoa pode ser presa. Até quando a gente colocou essa questão aí durante a semana, vários também ouvintes se manifestaram. Vai ter que abrir o Moringão de novo, vai lotar o Moringão de gente fazendo coisa que não pode, né? Então, como é que vai ser essa operação esse ano, né? Se a gente tiver um grande volume, é tudo levado para a Polícia Civil, vai para o Moringão, quem que é preso, em que caso pode ser preso?
Será encaminhado para a Polícia Civil. Isso na reunião também nós tratamos. A Polícia Civil, muitos casos são crimes de delitos de menor potencial ofensivo que vão para os juizados. Serão encaminhados então para a Polícia Civil, que fará a autuação dessas situações. E claro, se nós tivermos um volume grande, essas pessoas ficarão lá aguardando a formalização do procedimento. Isso pode levar algumas horas. A nossa preocupação é com que as pessoas possam votar e possam voltar para casa, possam ter um dia tranquilo. E nós vamos trabalhar para que isso ocorra. Só retornando na questão da propaganda, um problema que nós, quando eu cheguei aqui na eleição passada, que eu assumi ali a zona eleitoral, o meu chefe de cartório, o Anderson, no dia da eleição, ele falou: doutor, o nosso problema recorrente voltou aqui. Estamos com carros estacionados bem próximos ali dos colégios, todos adesivados, cheio de propaganda, e tá lá. E tá havendo muita reclamação dos fiscais, dos outros candidatos, enfim. Bom, e falei: como é que é isso, Anderson? Sempre ocorre? Sempre. Eu falei: bom, então vamos primeiro tentar achar o dono desse veículo. Então aí o secretário do local lá, o secretário de prédio que nós chamamos, que é o secretário que organiza ali o local de votação, ele corre lá as sessões eleitorais, as filas, vendo se de repente não está ali o proprietário desse veículo. E de regra não está, é alguém que larga o veículo lá. Doutor, não achamos, e agora? Eu falei: vamos guinchar o carro. Guinchar, pode mandar guinchar. E foi guinchado. Isso foi pela manhã. Eu fui almoçar, e quando eu estava chegando em casa pela rádio, eu acho que era o comandante Vila, salvo engano, que estava dando uma entrevista, e dizendo: não, tivemos uma manhã tranquila, o único incidente foi um carro que foi guinchado. Eu falei: puxa, o único incidente que tivemos foi esse. E depois, na hora que eu voltei para o fórum, eu almocei, fui na minha sessão eleitoral votar, votei, retornei para o fórum. Aí me falaram: olha, o advogado aí do sujeito aí do carro teve aqui atrás da gente, mas a orientação foi agora lá com a polícia, não é nem mais conosco aqui. Agora é a polícia, o carro vai ser levado, vai ser feito o auto de constatação dessa propaganda, vai se verificar a situação dele no Detran, enfim, aí tem toda uma situação para ser verificada. E nós vamos fazer a mesma coisa nesta eleição. Nesta reunião também com as forças de segurança, foi conversado isso. Até a Guarda Municipal, o coronel responsável pela Guarda Municipal também já colocou também já o guincho da Guarda Municipal também à disposição, e iria ficar tudo organizado para essa situação também. Então já fica o aviso, hein? Então. Se parou seu carro, tá com aqueles perfuretes lá, com aquela adesivagem lá com o número do candidato, é passível de guincho e não tem que reclamar depois, né? O Fernando Boldrin colocou: doutor, meu carro tem o perfurade do candidato. Eu posso parar na porta do colégio? Pode parar para votar, por exemplo, tem um tempo mínimo ou nem para isso? Não, é claro, ele parando lá, votando, indo embora, não tem problema. Não tem problema. Nós estamos falando de situações em que a pessoa já deixa propositalmente o carro lá. Para o carro 7 da manhã para ficar o dia todo. É como tem acontecido agora na campanha, né? Eu estive, por exemplo, em Cambé, e mesmo aqui em Londrina, a gente tem, as pessoas deixam estrategicamente espalhado pela cidade vários carros, para a pessoa que estiver circulando sempre olhando ali o nome do candidato, né? É quase um outdoor, né? Exatamente. Tanto que, como eu disse, a primeira providência é verificar se não é de algum eleitor que está lá votando com uma propaganda regular no carro dele, que foi ali. Isso não tem nenhum problema. Não vai sim ser guinchado assim de plano. Nós primeiro vamos verificar isso, se não é de algum eleitor que está lá e que vai votar e vai embora. Outra coisa importante, também foi uma discussão grande aqui durante toda a semana, a questão do celular. Nossa, que a gente recebeu de mensagem. Eu quero entrar com o celular. Eu falei: gente, mas a vida inteira ninguém entrou com o celular, por que tem que entrar agora com o celular? Então, vamos esclarecer de novo. Todo mundo acho que já está sabendo, mas vamos reforçar essa questão do celular. Importante. Essa questão do celular, eu acho que desde 2009, 2010 que já é assim. Não é nenhuma novidade. Mas o que acontece? Qual que é o objetivo dessa regra? É preservar o sigilo do voto.
E por que nós precisamos fazer isso? Para evitar que o eleitor negocie o voto dele, que haja corrupção eleitoral. Nós sabemos que há muitos eleitores que têm uma situação muito, muito difícil e que muitas vezes trocam o voto por uma cesta básica, por um óculos, por um remédio, por um prato de comida. Para preservar, às vezes, até o emprego, porque às vezes tem ameaça, né? É o outro ponto, é a violência. A violência, não é nem a corrupção, agora a violência. A pessoa, para preservar o emprego ou uma situação em que ela está inserida, ela recebe a ordem, olha, você vai votar no nosso candidato. Convoca todo mundo ali na empresa, como se fosse uma reunião, fala quem não votar vai ser demitido. Né? É aquele coronelismo mesmo, né? Vai votar no nosso candidato, é esse para preservar o emprego, para preservar a empresa, é esse o nosso candidato. E aí, a pessoa, para comprovar esse voto, ela vai ter que levar o celular, ou uma câmera, ou uma filmadora e registrar ali o voto, filmar ali o momento do voto, para depois mostrar para essa pessoa que exerceu essa violência ou para receber essa benesse aí e concretizar, então, a corrupção. Nós sabemos que, por outro lado, há aqueles eleitores mais entusiasmados, que abraçam a candidatura, que querem ali na hora mostrar que realmente estão votando para determinado candidato, que não venderam voto, que não sofreram nenhuma violência, que querem, na verdade, comemorar. Mas eu lembro a esses eleitores que nós temos que pensar nesses outros eleitores que estão nessa situação de violência, de necessidade e que, por vezes, negociam o voto por uma questão até de sobrevivência. E a gente tem que entender que a gente tem várias realidades, inclusive regionais, né? Que isso pode não acontecer aqui em Londrina 100%, mas em outras regiões isso pode ser uma situação de praxe, né? Exato. Um país que vira e mexe nós vemos notícia de trabalho escravo. Foi descoberto em tal lugar tantos trabalhores em situação análoga a de escravo. Às vezes dentro de São Paulo, capital. Exatamente, São Paulo, capital, nós vemos isso. E por vezes isso pode estar ocorrendo muito próximo de nós. E nós não nos damos conta disso, não percebemos essa realidade. Então, é uma regra que pressupõe uma solidariedade nossa também, de todos nós com esses outros eleitores que estão submetidos a essa situação. Então vamos preservar o sigilo do voto. O celular não vai ficar na mão do mesário, não vai ficar na mão de ninguém. Ali ele vai se identificar, vai para o presidente da sessão, para o mesário, entre a mesa ali onde ficam os mesários, né, nós chamamos a mesa receptora de votos, e a cabine de votação, vai ter uma outra mesa pequena onde o eleitor vai deixar, caso esteja com o celular, vai deixar o celular dele ali, ninguém vai encostar, ninguém vai chegar perto no celular, ele vai na cabine de votação, vota, o celular vai ficar sempre à vista dele, vota, termina, pega o celular e se retira da sessão. O Marcelo Fernandes, eu vou fazer a pergunta, porque é a pergunta do nosso telespectador, né, do nosso ouvinte. Doutor Boer, e armas? Como vai ficar? Pode ir armado? Porque existe até discussão do porte de armas, né? Isso virou notícia ontem. E aí, como é que fica, doutor? Não vai poder, não vai poder. Na reunião que nós tivemos também com as forças de segurança, isso também foi tratado. É claro, os policiais ali em serviço vão estar armados por uma questão de garantia de segurança. Agora, nós, civis, que não estamos trabalhando como policiais, ainda que tenhamos porte de arma, não devemos sair com ela de casa no dia da eleição para evitarmos qualquer problema. As forças foram alertadas a ficar atentas a essa situação e se ocorrer algum incidente, se houver algum problema, a pessoa que desrespeitar essa regra vai ser recolhida, vai ser autuada no dia. O senhor optou por ter aqueles detectores de metais ou não foi necessário? É difícil. Teria que ter uma quantidade grande também, uma quantidade. Imagine nós termos isso no estado todo, ou mesmo em lugares maiores, né? Então, não teríamos nem condições de ter isso. Seria assim um dispêndio assim, absurdo. Num país que tem tantas outras
necessidades. Então, nós não teremos esses detectores. Eu acho que seria até constrangedor, né, ter isso lá para poder votar. Sim. Mas, realçando, a polícia sabe olhar e ver se a pessoa está ou não está armada. E a polícia, toda a polícia, está ciente dessa situação e vai estar atenta a isso tudo.